Não sou daqui, e nem desta época. Preciso voltar para lá. Selamos o pacto. Ele me fez acreditar. Agora, só há trevas em minha alma. Eu quero morrer. De novo. Mas eu escolhi voltar. Mas você deve estar me perguntando, por quê? E tudo nos era explicado por meio de notícias. A primeira era sobre o tenente-coronel Al Simmons, que foi enterrado hoje no cemitério de Arlington. Simmons era famoso por ter salvado o presidente de uma tentativa de arrasta para cima. E durante o enterro, o próprio presidente e o vice compareceram, bem como centenas de oficiais das Forças Armadas. Sua esposa, Wanda Blake, permaneceu em silêncio o tempo todo, mas precisou de ajuda no final da cerimônia. A família e amigos estavam presentes e pretendem criar o Fundo Al Simmons para beneficiar negros na universidade. E a mesma notícia era recontada em outros canais de televisão, porém, outros com um modelo mais sensacionalista e outros mais como se fosse uma fofoca. Voltamos então para o nosso protagonista. Alguns flashbacks nos eram mostrados enquanto ele narrava. Eu me lembro de pessoas que amava e odiava. E eu era alguém especial, muito orgulhoso do que fazia. Mas então eles me traíram. Ele me traiu. Eu me lembro de morrer. Também me lembro dela, tão linda. Eu precisava. Ele deu. E eu só conseguia pensar nela. Então prometi e ele aceitou. Tudo por ela. Desgraçado mentiroso! Ele aceitou o acordo, nos seus termos, suas regras. E em algum lugar no tempo, eu ouvia sua gargalhada. Ele me deu poderes, mas me privou de minhas recordações. Se eu encontrar a mulher, vou descobrir o que preciso. Mas quem é ela? Nada faz sentido. Um punhado de imagens dançando em minha mente. Isso é tudo que sobrou da minha vida? Sinto que posso fazer qualquer coisa com esses poderes, mas por que não me lembro? Mas eu tenho certeza. Ela vai saber quem sou. Vou encontrar a mulher, e quando eu tiver todas as respostas que eu preciso, vou atrás do desgraçado que me traiu. E esse foi o começo do nosso primeiro capítulo. A cena corta para uma cena do crime. A vítima foi jogada pela janela. O homem de óculos revela que a vítima foi jogada do 44º andar. Porém, a vítima teve seu coração removido. Ou seja, ele não morreu pela queda. E mais, foi removido e enfiado na boca. Mas por algum motivo o policial não estava levando muito a sério aquela situação, mesmo que 3 criminosos foram mortos nas últimas 48 horas. E falando no diabo, a cena corta para ele entrando em ação. Alguns bandidos estavam abusando de uma mulher. Porém, entretanto, quem estava lá não era o Batman. Era muito pior. O bandido sacava um canivete se achando maioral. Porém, entretanto, o Spawn o pegava pelo pescoço e jogava ele pela janela. Enfrentá-lo não era bem uma boa ideia, ainda mais com uma faquinha. Ele se virava e perguntava, quem é o próximo? E o gordito falava, você vai ver só, seu filho da puta. Só que o Spawn falava, ô gordito, é melhor tu sair correndo enquanto pode. Aí o Spawn jogava uma Big Bean, cabum, e os caras saíam correndo. O Spawn se aproximava da mulher, dizendo, eles já foram, não tenha medo. Mas a mulher estava traumatizada, ela estava muito assustada, principalmente com o Spawn na frente dela. Mas aí o caminhão se manifestava, aí o Spawn ficava, não, sai de perto de mim. Não! E aí ele começa a alucinar, se lembrando de sua esposa, mas ele não se lembrava. Ele ainda não conseguia ter noção de quem era essa mulher. E ele tinha visões de principalmente ela em seu funeral. E o cabo estava sendo atormentado, meu parceiro. Era tipo um motoqueiro fantasma, só que pior ainda. E a situação tava tão ruim que a mulher que ia ser abusada e tava traumatizada chegava ali e falava, tá tudo bem, calma, já passou. Os papéis se inverteram legal aqui. A cena corta para mais notícias, falando desta vez
do que o Spawn fez com aqueles caras, reforçando a sua abordagem brutal, sem qualquer tipo de compaixão e desprovido de misericórdia. Voltamos para o nosso herói, e ele se perguntava ainda quem era aquela mulher. Ele estava na sua Spawn caverna. Angustiado, ele caminha, dizendo que sabia que ela era sua esposa, mas não se lembrava nem de seu nome, nem a cor de seus olhos ele se lembrava. E ele dizia para si mesmo que havia se empolgado. Ele se achava incrível com aquele uniforme, mas ele sabia que ele não era um herói. Enquanto tirava sua máscara, ele continuava. Desde sua morte até o presente momento se passaram 5 anos, mas ele não sabia o que havia acontecido nesse tempo. Ele sabe que está vivo, mas não se sente vivo. Ele aos poucos tirava o seu uniforme, e então repudiava o que ele havia se tornado. Em lágrimas, ele se sentava em um local coberto de sujeira e lixo e se perguntava o que ele havia se tornado. A cena corta para os policiais de antes, e eles se perguntavam quem era esse cara. E o que ele fez com aqueles 3 corpos foi algo inacreditável. Imagina quanto poder que ele pode ter. E em algum lugar no tempo, um demônio gargalhava enquanto dizia: Simons, se você pensa que tem problemas agora, espere até eles começarem de verdade. Fim do nosso primeiro capítulo.